faço copies meio criativas. Vim aprender a fazer narrativa em carrossel. Ah, legal. Legal. Deixa eu liberar só mais umas outras pessoas aqui. Já vou começar a falar. A gente chegou antes, mas o pessoal do depois é sempre presente. Sou YouTube, legal também, legal. Inclusive, uma das pessoas que mais fazem narrativas, assim, sabe, de capa boa é eu. A gente tem que chamar atenção, né? Ali na capa, se você for ver ali no YouTube, pessoal, tem headline boa, hein? Já podemos começar. Tenho certeza que eu vou começar e vai entrar um monte de gente. É brincadeira, viu? Vamos começar. Será que não tem como eu liberar automático? Toda vez eu fico com essa dúvida cruel. Controle, atividade. Ah, não vou tentar não, vai, eu vou liberando aos poucos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui minha tela. Bom, de forma resumida, cara, sendo bem sincera com vocês, essa vai ser a melhor aula de narrativas e storytelling da vida de vocês. Sendo bem sincera mesmo. Já pega seu caderno aí para você anotar e depois você me dizer se foi a melhor aula. Então, assim, vocês estão com papel e caneta na mão? Muito importante, vocês vão ter várias ideias assim, ao decorrer da aula. Eu vou passar um plano, então, mesmo que eu vá dar um PDF no final da aula, é importante que vocês anotem, tá? Então, anote. Aí, se vocês comentarem muito na publicação que eu vou fazer depois da aula, aí eu libero a aula gravada. Show! Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu estou com o miro aberto. Não sei nem o que é isso, mas tá bom, vamos lá. Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar. Essa pergunta é super importante, então eu gostaria muito que todos vocês respondessem aqui no chat, tá? Deixa eu clicar aqui. Foi? Foi. Minuto. Olha, ó, falei que ia aparecer as perguntas. Será que é para mim? Sim, serve para manicure. Eu vou falar assim, gente. Vou falar português, claro. Inclusive, eu tenho uma colega minha de comunidade de um dos cursos que eu faço, e ela é manicure, assim, excelente. Ela não é só manicure, high ticket, a cobra cara, mas ela também é mentora, tá? Então, sim, Narrativas Storytelling é para vocês. Estamos em 60 pessoas. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês, para fazer uma pergunta para a gente começar. Quem já me segue há um tempinho vai saber responder. Mas, de modo geral, sabe quem é essa aqui? Essa aqui é a Cindy. A Cindy vende óculos. E sabe quem é essa aqui? Essa aqui é a Bruna. Ela é mãe solteira e ela também é arquiteta. E agora, você sabe quem é essa aqui? Alguém sabe? Não, essa daqui eu vou ter que fazer uma pausa para ver se alguém responde. Quem é? Enquanto eu libero aqui mais gente. Quem é essa aqui? Alguém sabe? Caramba, todo mundo conhece ela? Cal. Caramba, Cal é famosa mesmo, hein? Bom, Cindy, a Bruna e a Cal. Só que o que você não sabe é que essa aqui é a Cindy, que precisou fazer dar certo, senão a sua mãe ia o risco de voltar para a CLT. Com mais de 40 anos, eu não tenho certeza se é mais de 50, ela ia tentar voltar para a CLT. Então, a Cindy, basicamente, não só vendia óculos, mas ela tinha isso em jogo. Presta atenção, pelo amor de Deus, na aula de narrativa. Essa introdução é a minha parte preferida.
E sabe quem é essa aqui? Ela não é a Bruna, aquela mãe solteira. Ela é a Bruna que precisou fazer o escritório dar certo em 6 meses. E ela nem sabia o que ia acontecer. Com recém-nascido, ponto importantíssimo que está ao longo do carrossel. E a próxima, essa aqui é a Cal. Só que ela não fala só sobre vendas. A vida dela, antes de falar sobre vendas, era ser uma pessoa insegura. E hoje ela consegue vender com maestria. Agora, por fim, para finalizar a pergunta, você sabe quem é essa aqui? Essa aqui é uma perdida. É uma perdida que tinha um bebê. Perdida, ganhando pouco, conta para pagar. Mas, hoje, após narrativas de storytelling, é a Beatriz, que precisava fazer dar certo, porque não tinha outra opção. E que hoje vai te ensinar a vender mais usando narrativas e storytelling. Tudo por causa de uma decisão. Uma decisão que eu tomei há 8 meses atrás, que mudou tudo. A decisão de criar narrativas e storytelling para mim, para gerar desejo em comprarem os meus próprios cursos. E não mais apenas, como eu fazia antes, gerar desejo para comprarem os cursos dos meus contratantes. Eu decidi sair do bastidor. Deixa eu liberar mais um pessoalzinho aqui. Olha só esse impacto da narrativa. Cara, eu destaquei essa parte aqui, eu coloquei logo na introdução, porque eu recebo muita pergunta, será que narrativa é para mim? Será que eu vou vender mais? Será que a minha história realmente importa? Será que narrativa vai mudar o meu negócio? Será que se eu soubesse criar narrativas hoje, eu conseguiria ter um faturamento de 10 mil reais essa semana? E aí, eu trouxe essa abordagem aqui para vocês terem essa noção do impacto das narrativas. Essa daqui, ela não é a Bruna mãe solteira, com recém-nascido. Essa daqui não é a Cal que vende óculos. Essa daqui não é a Cal que fica falando de vendas lá no Instagram. A Cindy precisou fazer dar certo. A Bruna também precisou. A Cal também. A Cal precisou vencer a si mesma. E eu também. Eu também. E hoje eu estou aqui te ensinando a criar narrativas e storytelling. Essa aula vai ser muito boa. Se atenta aí a pegar seu papel e caneta. Deixa eu colocar aqui agora na aba do mapa mental. Essa aula vai ser muito prática, tá? Quero deixar muito claro isso para vocês se atentarem. Putz. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Ah, tá carregando. Carregou. Achei que ia abrir todas as abas do mapa mental. Detesto quando acontece isso. Foi. Deixa eu colocar mais as últimas pessoas. Legal, hein? Tem 70 pessoas aqui dentro. Bom, vamos lá. Você já sabe que narrativas e storytelling é para você, e mesmo que você não saiba, coloca isso na sua cabeça, por favor. Pelo menos até o final da aula, pelo menos até você, de fato, ter essa certeza de que narrativas e storytelling é para você, e que se você pegar o plano que eu vou te dar no fim de cada aula, você vai conseguir vender mais. E eu vou realmente te dar um plano que vai funcionar aqui nessa aula. É um ponto muito importante, tá, gente? Porque, para quem não sabe, eu sou prestadora de serviço, sou estrategista. Então, assim, você poderia me contratar hoje, mesmo que você não possa, porque eu estou com a agenda fechada, para, de fato, fazer você gerar faturamento. Então, eu vou, basicamente, te ensinar a gerar faturamento com base no que eu faria no seu negócio aqui, independente de qual nicho seja. E aí, eu vou te falar sobre o cronograma da Semana das Narrativas que Vendem. Eu vou, basicamente, te ensinar a gerar faturamento, usando narrativas e storytelling. Ou seja, eu vou te ensinar a gerar desejo pela sua solução, e eu vou te ensinar a criar uma conexão emocional
profunda com a sua audiência. E hoje a gente vai falar sobre narrativas. As narrativas, a gente vai abordar esse ponto de como criar narrativas que geram desejo e realmente vendem, pelo amor de Deus, realmente, sabe? Sem papo fiado. Deixa eu ver aqui o chat, deixa eu abrir o chat para ir conversando com vocês. Inclusive, mandem dúvidas, tá? A qualquer momento. Amanhã a gente vai falar sobre storytelling, tá? E no último dia, na quarta-feira, a gente vai falar sobre estratégias de vendas. Eu preciso que vocês estejam nos 3 dias, tá? Porque os 3 temas casam. Eu basicamente precisava definir 3 temas e eu soube definir assim bem certinho. E, cara, um ponto importante sobre o que eu vou te dizer aqui é que o que eu vou te ensinar basicamente me salvou, sério. Me devolveu uma esperança e me deu uma chance que eu não sabia que eu tinha. A chance de fazer dar certo. Vendendo muito mais, gerando desejo e criando conexões emocionais, usando narrativas e storytelling. E agora a gente vai começar. Bom, são basicamente 3 dias comigo, tá? Hoje a gente vai falar sobre narrativas que vendem, amanhã sobre storytelling, que cria conexão emocional, e na quarta a gente vai falar sobre estratégias de vendas. Para você pegar o PDF das aulas com o plano, você vai precisar me contar num post que eu vou fazer assim que eu sair daqui, como foi essa aula e qual o insight que você teve, tá? E se você comentar, eu vou te mandar o PDF. Aí você aguarda os minutinhos que a gente vai mandar manual, tá? E primeira coisa, primeiro ponto importante sobre como criar narrativas, eu preciso te falar antes qual que é a diferença entre narrativas e storytelling. Pessoal, tem uma dúvida cruel em relação a isso? E eu vou explicar de forma mais prática possível. Se você não entender, coloca aqui no chat. Olha, eu não entendi, Bia. Você falou que ia me explicar, mas não entendi nada. Narrativa também se aplica para conversa 1? Sim, eu uso no meu processo de venda aqui, tá? Storytelling narrativa vende muito. Eu vejo isso nos animes e filmes. Isso aí, exatamente. Estamos indo bem até agora. Bom, de forma prática, narrativa seria uma forma de narrar. Coisa bem óbvia. E storytelling seria uma forma de você contar uma história. Tô, assim, simplificando a explicação para vocês, tá? Mas, de forma mais aprofundada, a narrativa aborda elementos técnicos e estruturais, enquanto o storytelling aborda elementos emocionais. Tudo bem até aqui? Preciso que vocês me contem se vocês estão de acordo com a linha de raciocínio. Deixa eu só liberar uma pessoa aqui. Gente, meu sonho é descobrir como libera todo mundo assim no automático, porque toda vez eu fico nessa, em todo Meet. Bom, vamos lá. Então, em resumo, a narrativa, ela aborda o argumento técnico como benefício do seu produto. E o storytelling aborda o argumento emocional, falando sobre a transformação que ele vai gerar. Por isso que você tem que assistir as 2 aulas, tá? De hoje e de amanhã também. Você precisa assistir as 2. Por isso que tem gente que não vende, porque ou sabe criar narrativa, ou só sabe falar de história, e aí não sabe casar as 2 coisas, que é quando acontece a parte estratégica. E aí a gente vai falar agora sobre como criar narrativas que realmente vendem. Mas afinal, como criar narrativas? Mas assim, um ponto importante. As narrativas que realmente vendem, tá? As que geram desejo e vendem. Eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui com você. É como se fosse, deixa eu pintar aqui, só para vocês terem uma noção que essa parte que eu vou falar ela é muito importante. E não é uma coisa, um assunto, um tema que vocês vão ver por aí, tá? Vamos lá, eu preciso deixar uma coisa clara com vocês. Eu quero que vocês vejam uma narrativa como algo em 3 níveis, tá? Então, você vai precisar subir os 3 níveis. Ai, Bia, quando eu vou aprender a criar narrativas? Quando você subir os 3 níveis, tá? E eu vou te mostrar como você vai conseguir subir os 3. O primeiro nível seria você saber escrever de forma clara e organizada, tá? Então, você basicamente precisa saber escrever de forma decente, tá? Pode parecer simples eu dizer isso,
Mas tem quem tenha algo bom para falar, mas não sabe como escrever de forma clara, de forma que as pessoas realmente entendam, de forma organizada, atrativa. Aí escreve, ninguém entende nada, ou não transmite nada, sabe? Não sabe fazer com que tenha emoção naquela escrita. Pode explicar de novo a diferença entre storytelling e narrativa? Olha, eu vou explicar assim, de uma forma bem resumida. É como se o storytelling fosse emocional e a narrativa fosse o racional. Se eu explicar assim, vocês conseguem ficar bem claro? Eu entendo que, a princípio, como vocês estão tendo esse contato mais aprofundado agora, você vai precisar anotar e ler isso várias vezes, até você entender. Tanto é que eu tenho um treinamento com certas narrativas e ele é um treinamento, não um curso, é um treinamento para desenvolver habilidade. Porque não tem como você assistir uma aula e você desenvolver uma habilidade, entende? Não tem como eu te ensinar aqui e você entender de primeira. Eu vivo dando uma bronca nos meus colaboradores que, assim, estão achando que vão aprender narrativas e storytelling de forma com maestria, sabe? Logo de cara. Então, assim, tem gente que tem algo bom para falar, só que não sabe como escrever isso de forma, assim, decente, de forma, se eu for, assim, português claro aqui para vocês. E esse é o primeiro nível. No primeiro nível, você vai já saber escrever de forma clara e organizada, tá? Já o segundo nível seria um nível onde você já sabe escrever e aí você vai gerar desejo de forma estratégica, tá? Então, nesse nível, você já sabe escrever e aí você vai, de alguma forma, gerar um impulso de forma estratégica nos seus seguidores, para fazer com que eles comprem, tá? Então, aqui a gente está falando de um impulso. Sabe quando a gente está apaixonado? Aliás, quando a gente conhece alguém, aí aquela pessoa faz a gente, desperta um desejo, assim, um impulso na gente, querer ficar com ela. É isso, é exatamente isso. Eu sempre gosto de trazer essas explicações mais práticas relacionadas à vida para você conseguir visualizar de uma forma assim, sabe, bem simples. Isso. Narrativa, técnico. Storytelling, emocional. Não é regra, tá? Mas fica mais fácil se eu te explicar assim. Então, é um pouco confuso se eu falar, narrativa é uma forma de narrar. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Ai, gente, apareceu um negócio aqui. Não vamos falar sobre isso. Ai, deixa eu focar aqui. Bom, no terceiro nível, você vai vender realmente. Então, você vai passar por esse processo de saber escrever, de saber gerar desejo, e só depois você vai chegar nessa etapa de vender. Por isso que as pessoas chegam em mim falando que narrativa não vende, ou porque tentou vender com narrativa e não conseguiu. Você passou pelos 3 níveis? Geralmente a pessoa não passou. Geralmente a pessoa comete um erro básico de português, entende? E aí, nesse terceiro nível, você vai vender realmente, porque, em resumo, não basta você saber escrever, vamos supor que você já saiba. Não basta você saber escrever, não basta você saber gerar desejo também. Nem isso. Nem se você colocar essa blusa high ticket aqui, você vai estar garantindo que você venda. Tem um monte de gente que recebe mensagem de quem compraria os seus produtos. Você já passou por isso? Alguém passa por isso aqui? Essa questão de, cara, tem gente que até compraria de você. Pergunta, olha, como é que funciona para eu te contratar, para eu comprar de você? Então, tem gente que está nessa situação, recebe mensagens, mas as pessoas simplesmente não têm coragem de fazer o Pix para você, de dar o passo final, sabe? Como se fosse pedir você em namoro, pedir você em casamento. E aí você fica assim, o que está acontecendo? Essa pessoa precisa do meu serviço, ela sabe que o meu produto é bom, então por que ela não compra essa bendita? E agora a gente vai entrar na parte boa, a parte realmente interessante da aula, que é quais são os 10 passos para criar narrativas que vendem. Deixa eu ver aqui o chat. Triste, help. Deixa eu ver aqui. Parece aquele ficante que enrola a vida toda. Sim, todo mundo já teve aquela experiência de, tipo... Não, calma, em relação à vida amorosa, nem todo mundo. Mas nessa... Já conhece alguém que já passou por essa experiência de, tipo... Cara, a pessoa até gosta da outra, só que ela não tem a coragem de pedir um casamento, entende? A pessoa sabe ser uma ficante legal, uma namorada legal,
ela sabe despertar desejo no outro a ponto dele continuar com ela. Mas ela não sabe ser estratégica a ponto de fazer com que ele peça em casamento. É por isso que tem mulher que pede, né? Nada contra, mas parece aquele fica. Venda friendzone. É bem isso mesmo. É venda amizade. Oh, meu Deus do céu. É a labuta mesmo. Viu? Gente, alguém tira print aí do vídeo, no ângulo bom, claro, para me mandar depois. Então, agora é o momento em que eu vou te ensinar de forma prática, gente, 10 passos. Você já viu que a gente tem que passar por esses 3 níveis de criação de narrativa e agora você vai seguir esses 10 passos à risca, tá? Bom, primeiro passo. Gente, é um papo meio que de estrategista para empresária, tá? Eu vou até dar zoom aqui só para vocês focarem nesse primeiro passo e não olharem para o resto. Você não tem noção do valor que tem esse passo a passo aqui, tá? Presta atenção, pelo amor de Deus. Bom, eu tô num papo aqui com você agora, nesses 10 passos, como se eu fosse a sua estrategista e você o empresário que está me contratando, tá? Porque se você fosse me contratar, eu ia avaliar exatamente isso que eu vou falar para você olhar agora, para ver, assim, para ser bem sincera com você, tem furada, para ver se você realmente consegue vender. Então, a gente precisa passar por esse processo de avaliar se a gente realmente consegue, se a gente realmente está apto. Por exemplo, já que a gente está usando o exemplo da mulher, a mulher na friendzone, a mulher no amor eterno, ela avaliar se ela realmente existe a possibilidade dela ser pedida em casamento. É um processo de ser sincero consigo mesmo. Então, dito isso, o primeiro passo é você analisar o seu cenário atual. Não dá para te falar como você vai vender usando narrativas rápidas se você não tem um cenário fértil, entende? Se você não tem um cara que pediria você em casamento, entende? Para a planta nascer, você sabe, tem que ter uma semente. Não tem, aí não tem milagre que ajude. Então, por isso, antes de a gente, de fato, começar a escrever a narrativa, a gente tem que passar de forma bem sincera por esse primeiro passo, que é analisar o cenário atual do seu negócio. E aí eu preciso que você avalie 3 coisas, tá? Seja sincera, pelo amor de Deus. Aliás, mais que 3 coisas. Preciso que você avalie se tem gente, se tem demanda reprimida. Demanda reprimida é gente interessada mesmo, sabe? O seu público-alvo tá ali. Tem gente chegando todo dia no seu perfil, putz, aqui já acabo com um monte de gente, né? Que não investe em anúncios, que não tem essa base, sabe? Se renovando a cada dia. Uma das coisas mais comuns de quem não vende é não tem base chegando todo dia, se renovando, né, no caso. E tem um outro cenário. Você só tem seguidor fantasma? Que você comprou, no caso, ou que te seguiu quando seu perfil falava de outra coisa? Essa é a possibilidade, esse é um cenário que é bem específico, tá? Algumas pessoas vivem essa realidade, onde migrou para outro nicho, aí tá falando lá no perfil dela, no perfil pessoal, enfim. É um público que não tá ali porque quer. E, bom, se você chegou a responder que tem gente para comprar, ótimo, isso facilitou a nossa vida. Eu tenho várias estratégias práticas de, por exemplo, 3 stories, 3 únicos stories, tá? Tô sendo sincera, eu tenho até um PDF com comprovante que eu consegui fazer isso. Muito dinheiro assim com apenas 3 stories. E eu também tenho, por exemplo, uma documentação assim de coisas que eu já fiz, não só no meu negócio, sobre 3 sequências de stories que vendem para gerar faturamento rápido, sabe? Tem lá no meu treinamento isso documentado. E assim, se você tem de fato pessoas que gostariam de comprar de você, você basicamente aplicaria isso e conseguiria vender. Foi o que aconteceu comigo, tá? Nessas 2 estratégias, nesses 2 planos de ação. Só que se você respondeu que tá tudo ruim por aí, quem tá tudo ruim por aí, você já vai me falando em seguida. Já seja sincera com a gente. Se tá tudo ruim por aí você pode pensar, putz, narrativa não é para mim, eu não vou vender, isso só serve para pessoas que não são eu. Aí você já pode pensar isso que tá lascada mesmo. É brincadeira, não precisa não. Não tem problema se você tá em um cenário difícil, tá?
Gente, já peguei uns clientes assim que nítidos na casa. Você vai passar pela mesma trajetória de quem quer comprar, tá? Só para te confortar. Só para te deixar assim um pouquinho mais tranquilo. Você vai passar pelo mesmo processo, você vai fazer a mesma coisa que alguém que tem gente querendo comprar vai fazer. Só que, no meio da trajetória, quem tem público que quer comprar e quem não tem, vai mudar um pouco, assim, sabe? Lá no percurso. Mas então, foca aqui na aula que você vai fazer a mesma coisa que quem tem gente querendo comprar vai. E assim, eu preciso destacar aqui a frase da minha vida. Gente, eu até coloquei no meu roteiro para falar isso, eu tô falando isso a aula inteira. Sim, narrativas é para você. Seu cenário tá ruim, tá péssimo, seu cenário assim tá bom, tá legal, mediano. Não quero saber o seu cenário, seu nicho. Narrativas é para você. Vamos fechar esse acordo aqui que eu tô fechando toda hora. E assim, eu vou mandar um PDF, como vocês já sabem, no final da aula, e nesse PDF eu coloquei um plano, assim, basicamente, o que você que está em um cenário ruim tem que fazer, tá? Só para eu não ficar abordando essas coisas aqui na aula, porque eu sei que tem muita gente que não está nesse cenário. É uma minoria, sabe? Então, por isso eu optei por não optar aqui. Eu já tenho a ideia da demanda do meu público, clientes e ex-clientes, então me dá um norte do produto a criar. Putz, a gente vai falar de produto, hein? Gente do céu, vai ser uma aula, assim, maravilhosa. E aí, bom, você já sabe, né, que no primeiro passo, você basicamente... Coca-Cola, você toma Coca-Cola? Vou dar pra você. Ah, e você não toma? Isso é zero? É zero. Misericórdia. Coca-Cola zero é um negócio triste, né? Isso é fitness, gente, é misericórdia. Não, vou experimentar. A primeira vez que eu vou tomar. Eu não sei se é porque eu tô com o estômago vazio, mas não é ruim, não. Sei lá, eu já também coloco uma vez zero e não gostei, não. Bom, você já sabe que o primeiro passo é, de fato, você analisar o cenário atual, você ser sincera, pelo amor de Deus. Seu público, como é que tá? Tem demanda? Como tá os seus seguidores? Eles são reais? Eles vieram por causa de você? Porque, cara, mais vale uma pessoa que tem 300 seguidores e os 300 seguidores vieram saber sobre narrativas de storytelling do que eu ter, por exemplo, o meu perfil pessoal. Eu tenho mais que 10 mil seguidores, só que as pessoas não me seguiram para falar, para saber de narrativas de storytelling. Então, assim, vamos ser sinceros. Segundo passo, nossa senhora, o pessoal me enche o saco por causa disso. O segundo passo é você pensar no público. E aí a gente vai entrar no ponto do briefing. Meu Deus do céu. O pessoal me pede tanto para falar de briefing. Eu nunca falei até hoje, vai ser a primeira vez. E aí você vai pensar no seu público nesse segundo passo. E aí você vai montar o quê? Um mini briefing. Um briefing, assim, basicão. Porque tem muita gente que nunca nem fez uma pesquisa, sabe? Então, a gente tem que, basicamente, montar o nosso mini briefing com vozes da nossa cabeça, as informações da nossa cabeça mesmo. E aí, eu vou te falar quais são as informações super básicas que você consegue agora pensar isso e anotar, que precisa ter nesse briefing, tá? Aqui, ó, foca no passo 2. Você, basicamente... Aliás, uma pergunta aqui. Me responde aí no chat, antes que eu fale isso. Vai que vocês não sabem o que é isso. Vocês sabem o que é jornada do herói? Responde aí no chat. Rapidinho, vou te falar. Como é que você vai montar o seu mini brief? Todo mundo aqui sabe. Eita, como o pessoal é sabido. O PDF da aula é mapa mental? Não. Quem quiser o mapa mental também eu mando. Aliás, eu não posso mandar, só posso mandar no fim dos 3 dias, mas o PDF eu mando hoje, tá? A jornada de como a pessoa saiu da bosta e se deu bem praticamente. Nossa! Gente, como que fixa o comentário aqui? Disse tudo. Eu até separei uma explicação aqui, mas a sua foi bem melhor. A jornada do herói, de forma prática, é uma história que começou triste, se deparou com perrengue no meio, e aí depois, final feliz, com a moral da história. Mas a explicação do Pedro ela foi melhor, a melhor de todas. Então, a jornada do herói ela é basicamente, assim, uma parte da sua vida, em que você tava na merda, e aí depois você se deu bem. É isso que é a jornada do herói. Aqui a gente explica de forma muito prática. E, bom, agora você já sabe que é a jornada do herói, que o Pedro falou pra gente. Basicamente, história triste, ficou feliz depois. E é exatamente isso que eu quero que você monte, tá? No seu mini briefing. Eu quero que você monte a história triste, o perrengue e o final feliz do seu cliente. Olha só, gente, que explicação legal.
tem uma super dificuldade com a jornada do herói. Mulher, o Pedro já explicou aqui de uma forma tão explícita. Deixa eu ver. Porque não sei aplicar na minha vida, no meu produto. Não tem problema. A gente vai falar sobre produto aqui de uma forma menina, sabe? Que se você falar que você já viu em outro lugar, eu nem abro as vagas do treinamento, eu vou sair narrativa na quinta-feira. Eu podia ter falado que ia liberar um bônus especial, né? Não que não ia abrir. Deixa eu ver aqui. Explicação simples. Como eu saí de um jovem aprendiz que mal comprava pão. Mas a outra explicação tá melhor, Pedro. A aula está sendo gravada, tá? Se vocês comentarem muito lá no que eu vou fazer depois da aula, aí eu libero. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês já entenderam? Eu quero que você monte isso. A história triste, o perrengue e o final feliz do seu cliente, tá? Porque se você tem isso, não importa se você tem ou não gente querendo comprar. Então, aqui eu tô falando com quem está numa situação difícil, um cenário ruim aí. Você vai criar um carrossel que realmente vende, com uma narrativa top. Você vai fazer um anúncio que realmente vende, e aí você vai vender rápido para os seus novos seguidores. Então, aqui eu não tô nem quero saber se você tem demanda reprimida nesse. Qual que é o passo? Nesse segundo passo. Nem importa se você tem seguidor querendo comprar de você ou não. Se você prestar atenção nessa aula, e na aula de amanhã, e na aula de quarta-feira também, você vai conseguir, de fato, vender para seguidor novo, porque eu vou te ensinar a você fazer uma narrativa decente para você colocar no seu carrossel, anunciar, conseguir novo seguidor e vender rápido. Ah, Bia, mas isso é impossível. Não é impossível porque eu faço isso. Fechou? Faço isso para os meus mentorados, para os meus alunos, para os meus contratantes. Então, sim, é possível. Será que a jornada do herói vai saturar? Vai nada, mulher. Isso aí é questão de técnica, de estratégia. E se satura, a gente encontra um jeito novo de fazer. Eu tenho uma abordagem muito única, gente, muito única mesmo, porque eu sou muito chata, eu não gosto da mesmice. E aí, como eu tenho muito cliente, assim, de diferentes nichos, eu tenho que estar sempre me adaptando, criando coisas novas. É por isso que a minha abordagem, as minhas aulas acabam sendo diferentes do pessoal faz, né? A parada não é nem saturar, é a forma que você coloca. Exatamente. Ô, Pedro, abre sua câmera e dá uma aula. Deixa eu ver aqui. Bom, se você tem isso, nada mais importa. Se você tem gente querendo comprar, ótimo, você vai vender mais. Se você não tem, ótimo também. Aí você vai vender, tá? E o terceiro passo, você já entendeu, né? Cenário atual, vai avaliar, mini briefing. Mini briefing, informações básicas, como era a vida dele, você vai supor, tá? Não precisa ter essa informação. Como que tá o cenário dele? Qual que é essa... Tá na merda que ele tá hoje? Quais são os perrengues que ele tá passando no meio do caminho e como que vai ser a vida dele depois de comprar isso? Esse mini briefing é para quê? Calma, vou te falar. Tá fazendo aí, depois eu te conto. E aí, a gente vai para o terceiro passo agora. Agora, você vai ter que escolher um produto decente para você vender. Gente, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. É aqui que a polêmica entra. Deixa eu até tomar uma coca. Eu preciso que você escolha um produto decente para você vender para essa pessoa. Então, a gente já analisou o nosso cenário para a gente, de fato, criar expectativas reais, sabe? O primeiro passo ele é basicamente isso, para você te dar a confiança que você precisa, para você trabalhar aí nos próximos meses. Então, se você sabe que o seu cenário está ruim, você não vai ter tanta expectativa assim. Agora, se você sabe que o seu cenário está bom, você já sabe que dá para fazer algo mais rápido. Agora, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. É só para isso mesmo que serve o primeiro passo. Segundo passo, é para você, de fato, saber como que você vai criar sua narrativa. Pedro gabaritando, exatamente. Está passando na prova. Quantas pessoas chegam no 8h39, gente? Que isso? Vocês estão tudo atrasados, é? Onde vocês estavam? Bom, esse terceiro passo, você vai ter que vender um produto decente para essa pessoa. E aí, qual que é o ponto importante? Presta atenção nisso, que eu acho que é essa parte mais importante da aula, gente. Principalmente as pessoas que tem gente querendo comprar e não vende. As pessoas ficam falando para você começar a vender high ticket, mas às vezes não dá. Por exemplo, para quem não sabe, na quinta-feira eu vou lançar o treinamento avançado de narrativas. Amanhã eu vou apresentar ele, então não estou te vendendo nada aqui, tá? E aí,
ele não começou sendo um treinamento, tá? Na verdade, você pagava um valor pequeno e você recebia 100 narrativas escritas por mim, para você copiar, colar e estudar. O treinamento avançado em narrativas, ele começou assim, um copia e cola. O nome dele era 100 narrativas. Era isso. Foi isso que eu consegui oferecer naquele momento, entende? Então, eu coloquei o valor adequado. Podia valer mais? Lógico que podia. Eu tenho uma amiga social media de player grande, que ela usa com os contratantes dela, e aí ela faz dinheiro pra caramba com a minha biblioteca de narrativas. Inclusive, você só vai ter uma noção sobre essa questão de vender algo realmente bom, só para você ter uma noção, sabe, dessa questão de vender algo realmente bom. Sabe quanto que era essa biblioteca de 100 narrativas? Escritas por mim, não era vozes da minha cabeça, tá? Eu era paga para escrever narrativas de stories dos meus contratantes. Eu peguei essas narrativas e aí eu vendi, entende? Então, foi narrativas que realmente funcionam, que realmente venderam. Quanto você acha que custou isso? Quanto você acha, assim, que eu teria cobrado ali para realmente vender? Para fazer com que todo mundo comprasse? Chuta um valor aí. Só para você ter uma noção, assim, dessa importância de você vender algo realmente bom. De você ser sincero, sabe? Consigo mesmo, com o seu público. Ah, gente, vocês estão me esculachando colocando 47, né? Só para você ter uma noção. Era só R$ 200 por 100 narrativas autorais, tá? Gente, eu que escrevi, era narrativa que vendia mesmo, porque vendeu, então estava validada. Mas adivinha, eu não só vendi 100 narrativas para copiar, colar e estudar, para você desenvolver a sua habilidade, a promessa do curso sempre foi essa, até quando era só 100 narrativas. E aí, além de 200 conto, 200 continho, gente, pelo amor de Deus, é o meu creme de cabelo, é que ele não tá aqui. Esse produtinho aqui da Salve é 130, é quase o valor das 100 narrativas, que a minha amiga social media de player grande faz em milhões de reais usando elas, né, no caso, porque são 100. Eu podia ter vendido mais caro, podia, mas adivinha, além de vender barato, eu ainda coloquei de bônus uma análise de perfil super estratégica, uma análise de perfil realmente boa, tá? E uma imersão de 8 horas de storytelling. Você acredita? Tem noção do que eu fiz? Eu fiz uma oferta irresistível. Então, tá, eu podia cobrar mais? Eu podia, mas eu fiz uma oferta irresistível. Eu só quero saber. Vocês já estão falando de treinamento, gente, calma, é só uma. Então, assim, é exatamente isso que eu espero de vocês. Eu falei para você, eu passei um mês inteiro, o julho inteiro, falando que eu ia dar uma aula, ensinando a fazer narrativa que realmente vende, eu ia dar um plano que ia funcionar. Eu espero que vocês sigam o passo a passo, e eu espero principalmente isso, que vocês façam uma oferta irresistível, tá? Quer cobrar high ticket? Quer cobrar um preço médio, alto? Então entrega high ticket. E se você não pode hoje, começa no ticket médio ou baixo, com uma promessa um pouco mais razoável, um pouco menor. Mas ainda assim, até na promessa de R$ 97, de 200 conto que eu ofereci, ainda assim, que o seu produto seja, sei lá, cara, 30 conto. Não posso usar essa comunicação, mas ainda assim tem que ser irresistível, tá? Então, esse passo ele é muito importante. Você tem que vender um produto decente, às vezes você não está vendendo porque o seu produto é ruim, entende? Às vezes não tá. Ele é honesto, vou só usar esse termo assim como forma de dizer. Às vezes você não está sendo honesto com o seu público, você está falando que você está vendendo algo realmente irresistível, mas não é, entende? E assim, só de você ter passado por esses 3 passos, você já vai facilitar a minha vida e a sua, e o seu processo de venda também, deixando ele menos sofrido, sabe? Menos desesperador. Você faz com que ele seja tranquilo. E seguir esses 3 passos te permite passar por ele com confiança, sabe? Passar por esse processo de venda com confiança, sem você se sentir insegura ou sem a sensação de que você não vai vender, porque você vai saber que vai vender. A gente, cara, a gente decide o que vai acontecer, a gente decide e acontece. Vocês já repararam nisso? É basicamente você olhar e pensar, eu realmente ofereci uma oferta irresistível.
como que você vai se sentir segura? Como que você vai se sentir desesperada? Entende? Você vai se sentir mais confiante. A venda, ela vai ser algo mais prático. Então, hoje, independente se você vende ticket baixo, médio, high ticket, sua proposta está irresistível? Se não tiver, ótimo. Você vai melhorar ela. Bia, não me sinto segura de vender algo mais caro ainda. Estou começando com um desafio de 97 com bônus atrativos. Gente, eu sou a favor disso. Eu amo vender high ticket. Os meus clientes, eles têm mentoria de 12, de 8 mil reais, de 25. Só que, cara, não começaram assim. A pessoa do digital que fala para você começar vendendo caro, que fala para você começar vendendo high ticket, ela não começou vendendo high ticket. Ela não tinha dinheiro, ela começou vendendo barato. Não estou falando para ninguém vender barato, tá? Talvez você consiga sustentar vender um ticket médio e alto. Mas ela começou de baixo e ela teve que começar. Ela passou por isso. E por isso ela está aí hoje, te ensinando a vender high ticket. E com base no quê? Voz da minha cabeça que eu tô falando isso? Será que eu tô errada? Vocês têm noção do tanto de mentora high ticket que não tem dinheiro, que não vende? Entende? Eu comecei cobrando barato. Eu comecei em fevereiro. O treinamento avançado de narrativas, que não era treinamento, era só um 100 narrativas, ele foi lançado com 3 stories, gente. Eu postei só 3 stories. Em fevereiro, ele custava, assim, 200 conto. E hoje ele é um treinamento avançado em narrativas. Hoje, na quinta-feira, aliás, eu vou lançar ele. O treinamento avançado em narrativas, o storytelling, o método stories que vendem, o método 12 carrosséis que vendem. Por um preço justo, eu vou oferecer uma oferta realmente irresistível. Eu precisei vender por R$ 200 no copia e cola para hoje estar aqui onde eu estou hoje. Então, seria injusto eu falar para você que a forma de você ficar rico no digital, de você faturar, é metendo preço alto, entende? Você tem que fazer o que, de fato, você tem que ser sincero consigo mesmo. Resumo, é basicamente isso. Como posso melhorar a proposta do produto? Será que eu coloquei alguma coisa disso? Aqui? Não tenho certeza. Eu fiz um lançamento para um grupo com 15 pessoas. Poderia ter melhorado a narrativa. Então, é um ponto importante. Então, por exemplo, antes de falar para vocês como escreverem uma narrativa, eu estou falando para vocês sobre pontos que a gente precisa definir antes. A gente vai falar de criar narrativas de stories agora, exatamente agora. Ó, já tem gente me marcando lá no story, por que vocês não me marcaram ainda? No quarto passo, a gente vai começar a escrever narrativas, e seria legal que algumas pessoas de vocês já até escrevessem algumas, tá? E aí eu posso avaliar quando a aula oficialmente acabar. Então, assim, se você é uma pessoa assim, super... Eu não conseguiria fazer isso, mas tem gente que tem, que consegue. Tem esse dom. De, por exemplo, tá assistindo na aula, a pessoa já vai anotando, já vai, entende? Então, se você é desse tipo de pessoa e já for fazendo uma narrativa, aí você manda aí depois. Aí eu peço até pro meu robô de narrativas avaliar, eu avalio também. Bom, a gente vai pro quarto passo. Meu Deus, eu tenho 12 minutos para acabar essa aula. E ainda falta um monte de passo. Misericórdia. A gente vai fazer uma narrativa de stories agora, tá? Amanhã a gente faz um carrossel. Por que eu vou falar para você fazer uma narrativa de stories primeiro? Porque foi o que aconteceu comigo. O meu Instagram era ruim, gente. Esse que vocês estão vendo hoje. Por quê? Porque eu viralizei. Nossa senhora, viralizar é a pior coisa. E aí, o que acontece? Eu precisava de dinheiro, gente. Eu ganhava muito pouco e não conseguia pagar todas as coisas. E aí, em muitos momentos, eu precisei, de fato, fazer faturamento. E, mano, esse negócio de fazer... Desculpa, gente. Pelo amor de Deus, não girei. Esse negócio de fazer carrossel, conteúdo, tem gente que tem facilidade. Hoje eu tenho. Só que, cara, é mais prático você ir para os stories primeiro, para você ver se você consegue gerar faturamento. E é por isso que é importante você prestar atenção nessa aula, porque aí você já testa isso que eu vou te falar de forma inteligente, de forma assertiva, seguindo o que eu tô falando para você seguir. Aí quem vender me conta lá no direct. Então, assim, primeiro, narrativas de stories. Aí amanhã a gente fala de carrossel. Aí você vai seguir o plano. Segue o plano, confia. Foi isso que eu fiz lá em dezembro. Instagram ruim, consegui vender só através das stories. Não tinha paciência para fazer carrossel. Eu nem sei como eu tenho hoje. E assim,
Deixa eu ver aqui. Já escrevi a base para o carrossel. Sabia, gente. O pessoal é executor demais. Lembrei da história de uma cliente que você... De uma cliente que me impactou. Ah, legal. Bom, eu preciso que você entenda. Presta atenção agora. Eu vou falar isso. Presta atenção para quem tem déficit. Eu tenho, no caso, também. Eu preciso que você entenda que vender pelos stores é muito mais do que vender, tá? É uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque, de modo geral, nós estamos vendendo esperança. A gente está vendendo, tem gente chegando agora na hora, meu Deus, misericórdia. A gente está vendendo fim de angústia, o fim de um desafio, o fim de desânimo, o fim de não saber o que fazer. Então, se você achou que você estava fazendo stories, vendendo teu produto, você está errado. Você não está fazendo isso. Não é sobre você, é sobre o outro. Você vai ganhar dinheiro, lógico. É isso que importa, que a gente está aqui para isso, para saber como a gente vai ganhar dinheiro usando narrativas de storytelling. Mas vamos fazer de um jeito inteligente. Vamos fazer servindo ao outro. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está vendendo esperança, fim de angústia, o fim de um desafio, o fim de desânimo, o fim de não saber o que fazer. A gente vende um desejo. Vamos falar da história triste, né? Depois a gente fala de desejo. A narrativa para os stories é muito diferente da criada para carrossel. Lá no treinamento, tá parecendo que eu estou fazendo pitch, mas eu não estou. Eu explico de forma diferente, estruturalmente falando. A técnica, a estratégia também é diferente. Então, sim, muda, tá? Eu, por exemplo, eu faço, quando eu vou pegar a mesma coisa que eu falei nos stories, eu faço diferente pro carrossel. Então, assim, tem diferença. E aí, você já entendeu, né? De forma geral, a gente não está fazendo stories que vende, a gente está vendendo isso aqui. A gente não está vendendo seu produto, tá? A gente está vendendo a transformação que ele vai gerar. Um minuto. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora, tá? De uma forma que a maioria não está vendo. Eu não vendo treinamento avançado em narrativas, eu vendo a sua chance de descobrir como desenvolver a sua habilidade de fazer com que histórias se tornem narrativas que vendem. Aliás, narrativas que geram desejo e realmente vendem. Até essa questão de eu frisar essa parte, eu estou vendendo, você nem está percebendo, entende? Só para você parar, assim, de se sentir preocupada toda vez que você vai pensar em vender. Então, é isso que eu estou te vendendo. Você parar de se preocupar toda vez que você pensar em vender. Você parar de se sacrificar. Não estou vendendo a liberdade do digital, mas eu estou vendendo você parar de se sentir cansada, se sentir exausta, achar um porre esse processo de fazer narrativas de stories, de carrossel, achar um saco, assim, quando você pensa no faturamento que você tem que fazer esse mês, achar um saco você pensar no seu sonho, sabe? Nossa, e eu digo isso com propriedade, tá? Porque, cara, o pessoal do digital fica falando muito de sonho, isso me irritava demais. Porque para mim era algo muito intangível, sabe? Era algo que não fazia sentido para mim. Como que eu ia pensar no meu sonho se eu não conseguia nem o básico, entende? Então, assim, o treinamento avançado em narrativas, ele não é, nossa, narrativas para copiar e colar. Ele é exatamente isso, você parar de se sentir preocupado toda vez que você vai pensar em vender. Você parar de ficar tentando tantas vezes vender e acerta algumas vezes. Você até vende na sorte. Mas ainda assim não é o suficiente. Ao invés disso, ao invés de você ficar nesse processo cansativo que desanima com o tempo, essa é a pior parte. Uma hora a gente ou desanima, desiste, ou vai empurrando com a barriga. Ao invés disso, o treinamento ele oferece uma lista de espera de pessoas que comprariam de você. Porque sim, isso é possível. Eu não sei quem você é, eu não sei que momento que você está vivendo, mas é possível. Porque eu consegui. E a maioria não deve saber da minha história com narrativas. Eu vou resumir aqui para vocês, só para não você estar vendendo um ponto final. Repete isso. Mulher, repete qual parte. Só essa tua fala já valeu a aula toda. Gente, o pessoal não gosta, né, quando fica falando essas coisas meio pitch, né, porque parece pitch, eu não tô vendo, só amanhã. Mas faz parte dela. E assim, ó, eu vou resumir só essa parte, muito importante. Presta atenção no que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Vou resumir a minha história com narrativas. Só para vocês entenderem que realmente funciona, que o que
eu vou passar aqui, vai funcionar, vai dar certo. Relaxa. Eu basicamente tinha um e-commerce, gente, que faturava 500 mil por ano. Aí eu engravidei. Aí eu entrei em depressão. E eu não conseguia trabalhar. Aí eu falei. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tanto dinheiro quanto deveria. E eu fiquei numa situação deplorável, com gente me fazendo mal ainda por cima. E eu simplesmente não contava para minha família, porque eu tinha vergonha de estar vivendo aquilo. Então eu vivia lá. E eu não contava para ninguém. Eu mal tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E o pior de tudo não era a falta de dinheiro, não era não conseguir limpar minha casa, não era nada daquilo. A pior parte era não me reconhecer. Era saber que eu não era assim. A pior parte de tudo, eu não sei como você está vivendo, mas a pior parte é você não ver saída. Essa é a pior parte de todas. A pior parte é, por exemplo, provavelmente você não está nessa vibe, mas um dia você já esteve. A pior parte é você achar que é o fim. Nossa, essa é a pior parte. Não importa o mal que estão te fazendo. Quando você sente que você não está achando saída, quando você sente que você não tem uma solução para o seu problema, quando, por exemplo, você tem que faturar 10 mil esse mês e você não sabe como fazer isso, essa é a pior parte. A parte que o pessoal está falando mal de você, não importa. Agora, o que importa é o que você pensa sobre si mesmo. E aí, quando a gente começa a pensar que a gente não consegue, que a gente não tem uma solução, essa é a pior parte. E aí, sabe o que aconteceu? Essa é uma parte bem interessante. Eu vi uma moça fazendo narrativas de stories. E aí ela estava falando que eu merecia mais. Ela estava falando que era possível. E foi aí, gente. Eu tô falando sério, aconteceu isso mesmo. Eu tenho até depoimentos falando sobre isso. Lá no curso dela até. Ela não tem na curso de narrativa, mas no caso eu olhei, sabe? E aí acabou que eu tirei energia, gente, de onde não tinha. Foi aí que eu tirei forças, né, de onde não tinha, para voltar a postar pelo menos stories na loja, tá? Tinha uma loja, um e-commerce. Eu consegui fazer pelo menos isso. Mas não foram quaisquer stories que eu fiz. Foram narrativas de stories que realmente vendem. Eu não passei pelo processo de tentar, eu quero deixar isso muito claro para vocês, porque as pessoas ficam achando que você tem que ficar tentando até dar certo. Não é assim. Eu tava grávida, eu tava meio lascada, então eu não tinha opção. Eu tinha que fazer dar certo ali naquele momento. Pra você ter noção, eu tava 8 meses de gestação, eu não tinha comprado nada pra minha filha. Eu acho que meu aluguel tava atrasado, eu acho que naquele mês a minha mãe pagou pra mim, eu tinha que resolver a minha vida. E eu sempre fui muito dona de mim, então a pressão é até maior, né? Então, assim, eu não tentei fazer dar certo, eu fiz. Olha que legal. Não é papinho, não, tá? Eu tava lascada, tinha que fazer dar certo mesmo. Então, eu não fiz quaisquer stories, eu fiz as narrativas certas de venda. Tudo isso que eu tô falando para você avaliar aqui, o seu cenário atual, mini brief, eu fiz exatamente isso, tá? Então, eu basicamente construí um pico de vendas. Eu voltei a postar no Instagram, não tava postando, voltei, criei um pico de vendas. Então, é o que eu vou fazer você sair da aula fazendo. E aquele pico de venda, gente, devolveu minha autoestima, sério. Ainda mais eu que sempre fui movida à área profissional, um pouquinho de dinheiro também. Foi como se minha esperança tivesse voltado. Foi como se eu tivesse conseguido de volta o controle da minha própria vida, sabe? Essa balela aí que o pessoal fala de liberdade digital é até um pouquinho verdade. Porque era como se, cara, eu tivesse voltado a ter dinheiro, sabe? Um dinheiro suficiente para ter uma vida boa, além de pagar as contas. Era como se eu pudesse decidir, sabe? Tomar minhas próprias decisões, entende? Eu podia estar onde eu queria estar, com quem eu queria estar, fazer o que eu queria fazer. Então, entenda que você não vai vender de qualquer jeito nos stores. Eu não vou deixar você fazer isso, não, pelo amor de Deus. Você vai fazer uma narrativa realmente boa, que faça o seu seguidor pensar: meu Deus, eu preciso dela agora. Então, é exatamente o que eu vou te ensinar a fazer aqui. Bom, você vai começar esses stories. Posso falar o primeiro passo? Vocês estão perguntando aí no chat. Deixa eu responder antes de eu falar esse primeiro passo. Eu preciso que vocês estejam atentos. Gente, tem gente chegando agora. Como assim? Cadê meu celular? Ah, tá aqui.
Aí eu avisar o pessoal no grupo, mas quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Deixa eu só ler aqui o chat. Olha ela fazendo storytelling. Mais que dinheiro, te devolveu vida. Meu, sim. Vocês não têm noção, cara. Nossa, foi tão sofrido aquele ano. E é mais triste do que vocês imaginam. Todo mundo teve essa história triste, também tive. E é legal ter história triste. Não na hora, né? Mas depois. Porque você vem com isso. Deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta. O que você faria se não se sentisse preparada para se posicionar no Insta? Eu me posicionaria no Insta. Eu passei por esse processo, tá? Eu estava fazendo terapia. E não sei se foi isso que fez com que eu conseguisse, mas o que acontece? A live vai até que horas? Eu acredito que só vai até 9h10, tá? Eu vou terminar rapidinho aqui. A gente já tá no passo 6. O quinto é curto, então a gente já vai entrando no passo 6. É onde a gente vai escrever a narrativa, tá? Pelo amor de Deus, presta atenção. Mas assim, cara, se você tá se sentindo despreparada, você precisa ir, entende? Você precisa começar. Eu não comecei aparecendo. Você não veio fazendo vídeo lá no Instagram. Eu não comecei fazendo isso. Tem gente que faz. Então eu comecei do jeito que eu pude. Você vai ter que começar do jeito que você pode. Escrevendo lá nos stories, fazendo uma publicação do jeito que você consegue, entende? Então você tem que começar. Não tem jeito. Me segue, me manda mensagem lá no Instagram que eu te dou uns empurrão, sabe? Às vezes é disso que você precisa. A minha terapeuta que me deu um empurrão na época. Eu tinha uma amiga muito querida também, que me influenciou muito, então essa questão do ambiente ela é muito boa. Eu sou uma pessoa muito prática, não sou do mimimi, então eu realmente vou te dar um empurrão, quase que, entende? Vamos lá, o primeiro passo para você escrever a sua narrativa. Tem um monte de cópia aqui, tem que fazer bonito. Estamos aqui, né, no passo 4 e 5. Você vai começar esses stories, só para lembrar vocês que a gente está fazendo uma narrativa de stories agora, chamando atenção. Então, é para você colocar uma frase curta. Algo que gere curiosidade e esteja conectado com o restante da narrativa. Entenderam? Passo 1. E aí a gente vai para o quinto passo. Falei para vocês que agora é coisa rápida, a gente já vai terminar a aula. O quinto passo, eu preciso que você veja, que você entenda qual é a emoção que você quer transmitir através daquela sequência, tá? E a melhor forma de você escolher qual é a emoção é pensando o que tá faltando para essa pessoa comprar de mim. O pessoal trava numa pergunta que eu faço, por isso que eu sempre dou exemplos. Não é esse tipo de chamada para ação. Era meia-noite de uma sexta-feira e minha filha precisava de leite, eu só tinha desespero. Não, isso aí seria tipo um carrossel. E olhe lá, porque eu não seria esse título. Mas o título é bom, mas eu só mudaria o início. Como é que seria esse título, baseado no exemplo do Pedro? Eu preciso te dar uma notícia. Eu vou contar algo pessoal. Coisa simples, sabe? É para chamar a atenção. Frase curta. É assim, ó. O Dink não. O Dink também não. Aqui, ó. Priscila falou algo legal. Eu achei que não tinha mais saída. Eu até colocaria no presente, tá? Não no passado. Tipo, um negócio de desespero. Gente, eu faço esses negócios aqui que funcionam, viu? A gente vende muito. É legal. Só tem que fazer com moderação. Eu nunca mais desejo passar por isso. Olha, o que eu tô passando, eu não desejo para ninguém. Eu falaria assim. Ó, o do Pedro, eu falaria: olha, gente, eu perdi as esperanças. Esse seria meu primeiro story. Então, você vai começar chamando a atenção. Fechou? Deixa eu ver aqui. Começa chamando a atenção. Escolhe a emoção que vai ser transmitida através daquela sequência. E aí você vai pensar, o que está faltando para essa pessoa comprar de mim? Vou te dar opções para você pensar. Aí você anota aí qual é a escolha da sua persona, o que ela está passando, o que está faltando, aliás, né, para ela comprar de você. Ela está com medo, ela sente que não é o momento,
ela sente que não é para ela sente que ninguém vai fazer igual a ela. Eu tô dando vários exemplos, tá? De diferentes tipos de nicho. Ela sente que ninguém vai se dedicar quanto ela em seu negócio. Esses exemplos, assim, em negócio de social media é casa. Agora, quando a gente vai vender um curso, a gente entra nessa questão de medo, de sente que não é o momento, de será que é para mim? Vocês viram aí aqui no chat que um monte de gente pergunta, ai, será que não é para mim? Sim, é para você, entende? Então, o que está faltando para essa pessoa comprar de você? Qual que é a sensação, a emoção que você tem que despertar, né? É essa questão de medo, de será que é o momento? Será que é para ela? Será que ela acha que só ela é boa? Será que ela acha que, cara, não é a hora, sabe? Pode deixar para depois. A emoção principal, medo. Só que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o que você vai falar, de acordo com o seu público. Então, por exemplo, se eu for vender para contratante, meu contrato é um etiquetzão. Eu não posso falar de medo, porque o meu contratante ele não está com medo, não está faltando isso para ele comprar de mim. Está faltando ele sentir que eu vou me dedicar no negócio dele tanto quanto ele. Falta ele sentir que sim, eu vou fazer igual ou até melhor que ela. Então a gente entra em coisas assim mais narrativas, sabe? Mais elemento técnico, mais benefício. Muda um pouco, sabe? Agora, se a gente vai vender um produto, tipo um curso, aí a gente entra nessa narrativa que eu tô usando aqui com vocês. De é para você, de se você tá com medo, vai dar certo, essas coisas assim, sabe? Só de você escolher isso, você já tem uma narrativa pronta. Eu tô falando sério, eu podia entrar no meu robô de narrativas aqui, quem tava no começo da aula viu ele. E criar uma narrativa com base só nisso. Uma narrativa de histórias bem legal. Passo 6. A gente vai identificar quais são os pontos ali de identificação mesmo com o público. Então, você vai pensar o que você e a pessoa que você quer que compre de você tem em comum, tá? Você pode usar os pontos de identificação da sua própria vida ou os de alguém que já teve uma experiência como você. Aliás, uma experiência com você, tá? Por exemplo, o que acontece? Estava falando sobre isso hoje com uma colaboradora minha, que inclusive era aluna do treinamento da nossa narrativas. Né? Ela ainda. O que acontece? Eu não tinha depoimento, tá? Quando eu comecei. Então, eu não podia ficar postando esses trocentos depoimento que o pessoal posta para gerar desejo na pessoa comprar de mim. Então, o que eu fiz? Eu usei a minha própria vida. Eu usei os pontos de identificação da minha própria vida. Então, por exemplo, olha, gente, se você tá com medo, não tem problema, eu já senti medo também. E tem outra opção, né? Que é alguém que já comprou com você, passou pela jornada do herói, deu certo, e agora é seu case. Então, por exemplo, olha, gente, o Pedro. O Pedro, ele tava assim, tava ruim, tava difícil a situação, ele não sabia fazer narrativa. Aí ele comprou de mim, aí hoje ele tá com dinheiro. Então, assim, o ponto de identificação seria tá na vida difícil, tá na merda, entende? E contar, assim, no meio da história que ele comprou de mim, que ele achou essa possibilidade, né? Que ele sentiu que daria certo, aí a gente vai amarrando esses pontos de identificação com a audiência. Então, assim, no ponto 6, você vai usar os pontos da sua própria vida ou de alguém, e aí eu vou simplificar aqui para vocês, para ficar mais prático. Essa parte da aula é mais, né, robusta, meu Deus. Essa pessoa, ela tem medo e você já teve. Essa pessoa procrastina e você também já foi assim. Tem que ser persona transformada, tá? Não vai falar de ferida aberta. Você pode usar terceiros também, tá? Inclusive, eu usava, era maravilhoso. Eu já cheguei a criar narrativas, por exemplo, falando da vida da Betina, para mostrar que meu método funciona. Então, por exemplo, tá, eu não tinha case de pessoas que estavam vendendo com narrativa. Só que a Betina, ela usa narrativa e ela vende. Então, você pode usar, por exemplo, pessoas conhecidas assim, entende? Eu fiz carrossel usando o meu medo, apenas me inspirando nos seus carrosséis. Chique, adoro gente executora assim. Eu deixei de e decidi mudar meu perfil quando vi
que outras pessoas estavam vendendo, menos eu. Isso aconteceu. Adorei! Menina do céu, ficou top! Adorei. Já posta? Se é social media? Aliás, não posta não, porque essa aula aí de carrossel, ela é só amanhã. Então, assim, você começou chamando a atenção, você já sabe o que você quer transmitir, a emoção, medo, coragem, decisão. Comenta lá no post que eu vou fazer depois, que aí você vai ver umas opções que eu vou te mandar, tá? Lá no PDF. E aí você escolheu a emoção e em seguida você vai trazer essa história para o lead visualizar como era a vida dele antes, agora no caso, e como vai ser a vida dele depois de comprar de você. Tá ok essa parte da aula? Eu tô perguntando isso porque eu sei que essa parte da aula é meio robusta, que as minhas colaboradoras ficam assim, meu Deus do céu, quando eu falo disso. Então, a gente, de fato, começou chamando a atenção aqui, emoção, ponto de identificação. Então, assim, você já teve medo, você já teve que ter coragem. Vocês não têm noção, gente. Uma vez eu comprei uma mentoria, né? Entrei numa mentoria. Alguém viu essa narrativa? Eu entrei numa mentoria em, sei lá, acho que foi mês passado. E eu contei isso lá no meu Instagram. Por quê? Porque eu queria que as pessoas entrassem na minha. E aí, o que eu falei na narrativa? Eu falei assim, olha, eu tive que ter coragem para entrar nessa mentoria. E então, eu tô falando, eu tô abordando de forma bem singela, tô gerando desejo de forma singelíssima da pessoa tomar coragem e entrar na minha, entende? Ai, gente, eu adoro narrativa, sou apaixonada. Eu entrei na live saindo da academia, vim até em casa de bicicleta. Top. Inclusive, no combo de storytelling, a gente manda um fone via Bluetooth justamente por isso, por conta desse estar ouvindo as aulas, estar me ouvindo. Bom, você já chamou atenção, já sabe o que quer transmitir, em seguida você trouxe essa história que faz o lead visualizar como era e como vai ser a vida dele. E aí agora a gente vai para o sétimo passo, que é muito importante. O pessoal caga aqui, é aqui que o pessoal trava, se bem que na narrativa inteira, né, dependendo. O sétimo passo, deixa eu pintar aqui, que ele é muito importante, gente. Tenho que pintar toda vez que é muito importante. O último também, mas vamos pintar esse aqui. Esse sétimo passo, ele é um momento de pré-finalização e... Calma aí, que eu não enxergo direito. Um momento de pré-finalização. Então, é um momento onde você vai vender a emoção. E aí, é um momento onde você vai destacar a transformação que vai ser gerada, tá? Eu vou destacar assim, de uma forma bem explícita, só para vocês entenderem, colocarem na cabeça de vocês. Vocês vão destacar a transformação que vai ser gerada de forma sincera, sincera, tá bom? Sincera. A gente já passou por aquele processo de falar sobre o produto irresistível, você já amadureceu essa ideia, já sabe que não vai vender produto ruim, vai vender um produto realmente bom, que vale mais do que o preço que você vai cobrar. E agora você vai falar qual que é a transformação de forma muito sincera que vai ser gerada na vida dela. Como é que vai ser a vida dela? Conta aí de forma maravilhosa, tá? Preciso que tu faça isso. Um minuto. Ô, tia, qual que é o número daqui? Do apartamento, do prédio. Não, é da rua, sabe? Rua Evans. Pode ser. Um minuto, gente, eu tô indo pra casa. Vou pedir pra mim me buscar. Bom, nesse sétimo passo, a gente vai para a pré-finalização, né? Quero que você destaque a transformação que vai ser gerada de forma sincera. Gente, se todos nós fôssemos sinceros na escrita, a gente venderia muito mais. Então, não precisa de, olha, são só 5 vagas para vender. Tanto é que quando eu falo isso, raramente, as raras ocasiões, é que eu estou sendo sincera mesmo. Por isso que eu passo credibilidade, porque eu realmente sou sincera. É melhor você dizer o que vai acontecer com ela se ela comprar de você, ao invés de gatilhos mentirosos, sabe? Sendo, sim, bem sincero. Qual é a marca emocional que essa pessoa vai ter na vida dela? O que ela vai dizer para si mesma quando ela conseguir chegar onde você vai levar ela? Vou repetir essa pergunta, porque ela é muito importante, essas duas perguntas. Qual é o marco emocional que vai ter na vida dela? Onde ela vai chegar?
O que ela vai dizer para si mesma quando ela conseguir chegar onde você vai levar ela? Preciso repetir. Esse é um exercício de empatia, sabia? De você se esforçar mesmo para se colocar no lugar do outro, tentando imaginar como é a vida dele, tá? É um exercício de empatia. Uma vez eu fui fazer uma narrativa para um médico endócrino, não tenho certeza. Mas ele basicamente atende pessoas obesas, né? E olha, eu sou uma pessoa magra a minha vida inteira. E eu precisava fazer uma narrativa emocionante para ele, porque quando eu quero impressionar meu cliente, eu faço uma narrativa emocionante. E aí o que acontece? Eu precisei calçar os sapatos da persona dele, da pessoa obesa. Faz sentido para você? Tem que fazer? Você tem que calçar os sapatos da sua persona. Não é difícil você se colocar no lugar do outro. Não é difícil você imaginar quais são os problemas, os desafios que uma pessoa obesa enfrenta, entende? Então é basicamente isso. Não é difícil, pode até ser, mas você vai desenvolvendo essa habilidade de colocar o calçado do outro e imaginar, meu, como que tá sendo para ele? Como está sendo para ele não ter esse meu serviço? Porque, vamos ser sinceros, o seu produto, ele realmente vai ajudar as pessoas. A gente vai tendo esse nível de consciência com o tempo, de entender que, sim, o nosso produto, ele não serve só para colocar dinheiro no nosso bolso, ele também serve para ajudar as pessoas. Entende? Olha só, eu, por exemplo, eu vendo treinamento em velocidade narrativas. Uma social media que, por exemplo, ela está faturando 5 mil reais hoje. Ela tem uma filha, ou ela não tem uma filha, ela tem sonhos, ela tem, assim, uma vontade de decidir tomar as suas próprias decisões com base nas suas vontades, sem ter essa limitação de valor. Ela tem vontade de, por exemplo, sair da casa da mãe dela, ou de ter o casamento dos seus sonhos, ou de, sei lá, se cuidar mais, comprar coisas que ela quer, roupa é muito cara. Essa blusa que a ticket foi R$ 150, gente. Então, assim, eu vendo um treinamento, então eu realmente vendo a transformação, não é só sobre venda, não é só sobre o faturamento que eu vou ter, é sobre a transformação que vai ser gerada na vida dela. Então, é um exercício de empatia, de você, cara, como é que tá a vida dele? Será que tá difícil? Mas como é que tá difícil? É meio que colocar um cenário daquela pessoa com o teu produto? É, isso aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Isso é PNL sistêmica. Sim, eu já estudei bastante sobre isso. É top, top. Para vocês terem uma noção, para vocês verem que, tem um monte de gente que chega em mim, nossa senhora, hoje teve um negócio desse. Preciso parar de ficar conversando para finalizar a aula. A gente já está finalizando, tá? Putz, estamos mesmo. Mas é a parte mais importante da aula, presta atenção. Mas só para falar para vocês sobre isso, o pessoal fica falando, eu comprei um monte de curso de narrativa, e realmente, eu já entrei em curso de narrativas e não são bons, não tem como falar que o curso é ruim. Mas acaba que você não aprofunda, você não aprende a vender de forma tão aprofundada, entende? E por que isso acontece? Porque não dá para você falar de narrativa sem a gente falar de ser humano, entende? Não dá para a gente falar de narrativa sem a gente falar de empatia, sem falar de psicologia. Por isso que eu tenho que estudar tudo, entende? Eu sou psicóloga. E aí, no oitavo passo, isso também se aplica em infoproduto? Sim, sim. Minha página de vendas foi eu que fiz, a página de vendas e captura. Eu confesso que, assim, eu fiz rapidão, mas foi legalzinha. Bom, a gente vai para o oitavo passo, tá? Eu vou falar bem rápido para a gente ir embora logo. Amanhã tem mais. Você vai finalizar de forma clara e irresistível. E assim, esse é o momento que você vai falar da sua oferta de forma breve e clara. Gente, é coisa rápida, tá? Você não precisa fazer 20 stories, 10 stories que sejam para você vender. Eu consigo vender com 3 stories, não é porque eu sou ruiva, é porque eu consigo, de fato, ser estratégica. Então, tem até acesso a essas documentações lá no treinamento. Então, você vai ser clara. Você já fez a pessoa visualizar a transformação que vai acontecer na vida dela, já falou como é a vida dela agora e como vai ser. Então, agora você só vai, você clica aqui para você ter a chance de descobrir como você vai gerar como você vai construir os seus 6 melhores meses de faturamento. Ponto. Entende? Rápido. Link. Pronto. Acabou. Não tem esforço, sabe? E o passo 9.
O passo 9, gente, ele é muito importante porque aborda pontos de atenção sobre narrativa de modo geral. Ou seja, tem que ser breve, não é para você colocar textão, pelo amor de Deus. Toda vez que eu vou fazer uma narrativa, às vezes eu coloco um textão, eu apago, eu tiro, fico cortando as coisas que não são tão importantes, porque acredite, tem um monte de coisa que não é importante, a gente coloca. Tem que dar para ler, principalmente você que usa Android, tá? Porque é diferente, né? Fica diferente para a gente que tem iPhone, e a maior parte das pessoas tem, eu acho, não sei, pesquisei no IBGE. Então, tem que dar para ler, tá? Tem que estar legível esse negócio aí. Cuidado com as fontes que vocês usam. Aliás, cuidado com tentar ficar enfeitando os stories. Pelo amor de Deus, não é isso que vai te fazer vender. Nossa, toda vez que alguém posta um story de bom dia, assim, super arrumadinho, uma fada morre. Uma pessoa que faz isso tentando vender, claro. Agora, só pro hobby, tudo bem. Outra coisa também, misericórdia, vejo um pessoal fazendo isso, e às vezes eu faço, mas assim, não é aquela coisa rápida, né? Erro de português. É só você corrigir no chat, gente. Chat, corrija para mim. Não comete erro de português, assim, proposital, rola, né? Mas, assim, evite. Revisa, e aí depois você posta. Inclusive, uma das minhas recomendações é você escrever em algum lugar, um bloco de notas, revisar, tirar as coisas inúteis, tem um monte, e posta só depois, tá? E se você entrar no treinamento quinta, tem uma avaliação semanal de narrativas, que acontece sexta-feira, toda sexta-feira, aí já tem, né, nessa sexta-feira. E aí você separa as narrativas que você quer que eu avalie, nem sei quantas são, mas separa aí, tá? Último passo, gente, meu Deus do céu, nem acredito que a gente chegou nesse patamar. Vou falar sobre a última coisa. O último passo é isso aqui que vai te fazer vender. O último passo é que você só vai postar essa narrativa de venda no momento certo, tá? É só você seguir a lógica do dá para receber. Primeiro você serve sua audiência e depois você vende. Você reparou que eu estou aqui no meu aniversário? 1 hora e meia de aula, fazendo semana das narrativas, dando conteúdo bom, gratuito, um conteúdo que você não vê em curso, pago. Estou servindo vocês e só amanhã eu vou apresentar o treinamento avançado de narrativas, porque é dar para receber, entende? Eu gosto muito de seguir essa lógica na minha vida. É a lógica de dar para receber. Então, primeiro você serve e depois você vende. Primeiro você cria conteúdo e serve sua audiência, e quando você sentir que ela quer, aí você vende. Então, assim, dá para receber, gente. Tem que postar a venda, narrativa de venda no momento certo, tá? Se você já estava dando algo para sua audiência anteriormente, então tudo bem você postar uma narrativa de venda essa semana. E, assim, putz, tinha separado algo para mostrar para vocês. Putz, eu não tinha nem lido isso. Faltava isso aqui ainda da aula. Meu Deus, a gente tem que terminar até 9h30, não acaba nunca. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Sobre tudo isso que eu falei. Era para eu ter aberto isso aqui. Tudo bem, eu explico. Você vai basicamente criar stories com uma frase curta. Você vai transmitir emoção. Você vai colocar uma história e faça com que o lead visualize o antes e depois. O que vai acontecer na vida dele depois de comprar de você. Você vai fazer uma pré-finalização sincera, uma finalização irresistível e você vai postar no momento certo. Então, ai, Bia, qual é a estrutura que você está dando para a gente aqui na Semana das Narrativas? Uma estrutura prática que eu consigo usar de imediato. Já respondo esse monte de perguntas, senão não vai acabar. Então, é basicamente isso, exemplo prático de narrativa, tá? É assim que você tem que fazer. Criação de stories com uma frase curta. Vocês viram aí que a minha linha de raciocínio do que é frase curta para mim. Transmissão de emoção, a história, pré-finalização. Stories curto, tá, gente? Não é muita coisa, não. Se você for fazer 1, 2, 3, 4, eita, 4, 5, acho que dá uns 6 stories, alguma coisa assim. E agora vamos só finalizar, eu acho que é esse ponto aqui que eu tenho que falar, por fim. Como que você vai vender emoção, gente? Como que você vai fazer esse trem que é difícil? Tem gente que não sabe. Você vai se colocar num lado no outro. Já comentei isso com vocês, só vou pontuar mesmo, que estava no roteiro. Você vai se imaginar na vida do seu cliente, entende?
E assim, a narrativa, ela tem uma abordagem um tanto técnica, tá? E olha que eu falei sobre uma narrativa de venda emocionante. Foi isso que eu ensinei vocês a fazerem nessa aula. Vocês vão receber um PDF disso. Comenta na última publicação que eu vou fazer, sei lá, umas 10 horas. Preciso tomar água, andar. Aqui, umas 10 horas eu posto. Aí você comenta e você vai receber o PDF. E eu falei de uma narrativa emocionante aqui nessa aula, tá? Mesmo assim, é importante que você não só use narrativas, mas use storytelling também. Por isso a aula de amanhã é tão importante. Eu vou te ensinar a fazer com que a sua vida e seus momentos mais difíceis se tornem narrativas que vendem. Amanhã vai ser um dia especial também, porque eu vou mostrar o métodos que vocês vendem, treinamento, robô, que eu já mostrei no começo da aula, só não mostrei usando, né? Eu vou montar essa narrativa de stories. Ah, eu tinha combinado aqui comigo mesmo de montar narrativa de stories com vocês. Mas não vai dar, gente, 9h30. Vou responder algumas perguntas, tá? Amanhã tem aula de storytelling. Gente, minha aula preferida vai ser amanhã. Eu confesso que a estratégia de venda é bom, mas nada vem de storytelling. Perguntem aqui, pra gente finalizar. Vou responder algumas. 4 minutinhos, eu encerro, tá? Uma curiosidade. Por que nos seus posts lá do Insta você tira fotos dos posts segurando o celular na mão? Isso é uma estratégia visual? Exatamente. E quando se tem várias personas, você escolhe uma persona central, ou seja, você escolhe focar em determinada pessoa naquele momento. Aliás, determinada persona, né? A gente faz isso aqui, porque, por exemplo, a Cal, vocês conhecem a Cal, né? Todo mundo conhece a Cal aqui. Deixa eu mostrar aqui a foto dela, só para quem não conhece. Um minuto. A Cal, ela fala de vendas, tá, gente? Eu até falei aqui no começo da aula, para quem não viu. Nossa, foi tão bonito o começo da aula, não sei. Tem um pessoal, né, que não veio no início. Foi tão legal, gente. Aqui, ó. A Cal é isso aqui. A Cal, ela fala de venda no Instagram dela. Gente, ela é muito boa. Não tô falando isso porque ela me contratou, não. E aí, ela vende um produto de R$ 300, algo de WhatsApp. Então, ela te ensina a vender no WhatsApp. Só que ela também tem uma mentoria. A mentoria dela é 12 mil. Tá barata, viu? Mas ela tem uma mentoria de 12 mil. E aí, como que eu vou fazer ela vender? Como que a gente decidiu que a gente vai fazer esse faturamento? A gente decidiu que a gente vai falar com um público e depois com outro. Eu não vou contar o plano aqui para vocês. Eu não tô nem falando, tipo, exatamente como vai ser, mas basicamente isso. Escolhe um de cada vez. Para falar de forma, assim, ampla, sabe? Dá para criar narrativas e misturar de acordo com o produto que estamos vendendo? Não vou dizer nada, mas estou com uma cliente que vende e aluga impressoras. A cabeça está assim, depois das aulas. Meu Deus, eu vou printar isso aqui, porque o pessoal fica falando, ah, narrativa para mim, aqui é a moça que vende impressora, falando que é para ela. Se é para ela, é para você também. É aí que estou printando a aula. Quando se tem alguns serviços, é preciso fazer estratégia para cada serviço separadamente, em períodos diferentes, usando narrativas diferentes? Sim, depende. Depende. Hoje existe social selling. Tem uma social selling que não tem? Tem uma menina aqui que faz social selling. E dá para a gente vender no off, né? Todos os produtos. Só que de forma inteligente, seria legal que você focasse em um, por exemplo, se você vai usar o método 12, que é o 6 que vende, a gente foca num produto, na mentoria, R$ 12.000, e em algumas publicações, de forma pontual, a gente usa estratégia social selling. Inclusive, não me perguntei o que é social selling. Só se a menina do social selling aparecer, ela responde aí para vocês. E já acabou a aula, tem 2 minutos. Gatilho da reciprocidade. Sim, gente, ele não falha. Não falha. Muito bom. Amei o resumo, Fábio. Olha, gente, ficamos dedicados. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nenhuma pergunta? Última chance. Acho que é só isso. Então, a gente vai se ver amanhã, na aula de storytelling. Aí você comenta lá. Alguém tirou print? Se você não tirou print, pra marcar lá nos stories. E olha que eu tenho agonia, viu, de repostar. Porque eu gosto de postar por story, né? Obrigada pelo parabéns. Eu não vendo, faço social selling, mas também é minha base de venda, né? Então, aí que a gente usa social selling. Eu quero implementar no meu negócio. Parabéns, obrigada, gente.
Essa série é top, gente. Eu não gostava, detestava, achava meio esquisito. Eu fiz 2 perguntas acima. Putz, deixa eu achar isso aqui. Flávia. Cadê, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Cadê a pergunta? Você não quer mandar de novo, não? Putz, achei não. Achei não. Como definir a transformação do produto? Qual que é o produto? Fala aí que eu... 40 minutos de aula. 40 minutos nada, minha filha. Foi 1h30. Vou atrasar. O que você vende? Eu cheguei no final. Ai, deixa eu ver aqui. Como faremos para ganhar essa aula gravada? Eu compartilho para vocês nas stories, tá? Só comenta lá na publicação que eu vou fazer daqui a pouco. Dá para adaptar esse Reels tranquilamente também? Sim, dá. Dá para a gente fazer essa transposição e fazer um Reels. Eu não gosto de Reels, né? Mas as minhas queridas alunas, inimigas do passo a passo, elas ficam fazendo Reels. Mesmo que eu fale, faz carrossel, elas fazem Reels. Deixa eu ver aqui. Como definir a transformação do produto? Estou esperando ela responder. Deixa eu ver o que mais. Gente, vocês estão comentando já, né? Para comentar na nova publicação. Vou fazer 10 horas, tá? Vou fazer uma publicação top. Eu já escrevi mês passado essa publicação. Dá uma ideia de título para gerar desejo em impressora. Nossa, aí você me lasca. Eu criaria um título com storytelling. Você vai aprender na aula de amanhã, falando da vida do dono da marca. Certeza. É assim que eu venho. Inimigas do passo a passo, sim. Façam carrosséis stories que vendem. Elas fazendo isso. E elas vendem, viu? Pior. Que eu falo, faz isso, que o outro. Elas fazem coisas a mais e ainda vendem. A Fernanda, eu contratei ela, era minha aluna do treinamento. Ela mandou um depoimento que fez uma narrativa no meu robô de carrosséis e stories. Fez uma narrativa de rios lá. Ele não foi feito para isso, mas ela fez. E aí ela postou e fechou. Aliás, tirou 5 mil de faturamento. Tira o compartilhamento da tela pra gente dar print com você na tela inteira. Não, mulher. Tô apta, não. Não, vou até fazer, não vou, não. Flávia tá arrasando demais nesses resumos. Sim. Mentalidade de empresária. Eu falei disso? A minha dificuldade é definir, porque trabalho com papel de filha, mulher, esposa, mãe, empresária e também perfeito. Eu adoro pessoas assim que são multipotenciais, como diz a Isabelle Moreira. Porque o que acontece? O nosso objetivo, de modo geral, é a gente vender. Só que o que acontece? As pessoas vão se prendendo a vender um produto. Só que o foco não é o nosso produto, é a nossa marca, entende? Então, por exemplo, quem é segue a Betina? A Betina é solteira, mas ela fala de relacionamento. Então, é sobre isso, entende? Amanhã você vai aprender como fazer com que a sua vida e os seus momentos mais difíceis se tornem histórias que vendem. Por que a gente vai fazer isso? Para fazer com que as pessoas se conectem com você. Você mãe, você esposa, você empresário. Porque qualquer coisa que você for oferecer, seja um produto de criação de filhos, seja um produto para cuidar da casa, seja um produto relacionado a negócios, eles vão comprar. Por isso que a gente conta a nossa história, entende? Quero adicionar vocês também. Mulher, só você saiu pegando o pessoal lá na minha última publicação. Na minha última publicação, não, eu vou fazer ela ainda. Deixa eu ver que tem gente comentando aqui já. Obrigada pelo parabéns. E acho que acabou. Acabamos? Encerramos? Pode ir embora? Eu acho que encerramos. Então, basicamente isso, gente. Eu vejo vocês amanhã na aula de Storytelling. Vai ser uma aula maravilhosa. Aí é só você comentar na publicação que eu vou postar às 10 horas, tá bom? Quero o PDF, tá? Eu vou mandar pro pessoal lá que comentar. Deixa eu parar a gravação aqui. Nem mostrei o robô de narrativa.